Olá, meus amigos, tudo bem? Por aí estamos chegando com o nosso Visão Geral. Mais uma vez aqui saudando, além de todos vocês, claro, com muito carinho, todo o pessoal de Piracicaba que está nos acompanhando agora pelo canal 8.1 Digital, o canal aberto, o sinal da nossa Rede Família. Bem-vinda, Piracicaba! Meus amigos, hoje é sexta-feira, nossa, é o Dia Internacional da Alegria. Ai, que beleza, sexta-feira, ufa, ela chegou. O que seria da semana sem a sexta-feira, não é verdade? E hoje, aqui nessa sexta-feira, eu vou entrevistar o Levi Correia. Levi Correia, ele é coach profissional e hipnoterapeuta. Hipnose, essa coisa toda. Bom, vamos começar a entrevista, então, aqui com o nosso querido amigo, tudo bem? Tudo bem, você, né? Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Falar uma coisa pra você, eu nunca fui hipnotizado. Não? Não, acho que não, só se eu fiz muita coisa sem saber que estava hipnotizado, né? Mas, primeiro, prazer recebê-lo aqui, viu? Eu que agradeço. Você tem um background aí muito interessante, uma pessoa renomada. Você é colunista da Rádio Bandeirantes aqui de Campinas. Tem um quadro lá, Seu Momento, com a Juliana Caetano. Juliana Caetano, querida, um beijo para Juliana Caetano. Muito competente, é uma delícia ouvi-la no rádio. Flui muito bem. Muito bem. Você sabe que eu já disse a algumas empresas de comunicação que a Juliana Caetano precisa ser mais valorizada, melhor vista, uma menina de um conhecimento profundo, vale a pena. Parabéns, Juju. Beijo pra ela. Você é especialista, consultor especialista em gestão estratégica de pessoas, gestão de projetos, comunicação empresarial, programação neurolinguística, hipnoterapeuta. Que é isso aqui? É Empreteco aí? Que é isso? Ah, é o Empreteco. Empreteco, eu não conheço. Que é Empreteco? É um curso do Sebrae, de formação de empreendedores. Ah, chama Empreteco? Empretecos. Puxa, um abraço aos amigos Empretecos do Brasil. Legal. E você é coach profissional? Também. Idealizador e apresentador do quadro Empreenda e Contagie em seu canal no YouTube, que é Levi Correia no YouTube. Isso. Coautor do livro Team Leader Coaching, Isso. né? Eu já atuou como professor de graduação e pós-graduação em faculdades. Muito bem, parabéns. Obrigado. Levi Correia. Obrigado. Aliás, esse é um nome também extremamente sugestivo, né? Esse negócio de nome é uma coisa meio séria, né? Quando você se lança no mercado da comunicação, no mercado aí das redes sociais e tal, o nome é muito importante. Sim. Eu não tenho nenhum estudo sobre o nome, né? Mas acho que Levi Correia é um nome bem sugestivo. E de responsabilidade, sim. O grande Eli Correia, né? Sim, do Eli Correia, né? Grande comunicador. Grande né? comunicador. O Levi Correia não tem nada a ver com ele. Não tem a ver. Não tem a ver. Muito bem. Bom, vamos lá. Vamos falar de várias coisas aqui, né? Sim. Até de hipnose a gente vai falar aqui, né? Mas vamos começar falando aqui, Levi, sobre começando o ano e tal. Como é que se planeja um ano? Como é que a gente pode planejar um ano sem se enganar no planejamento? Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade, feliz em estar aqui com vocês. O início do ano é um momento bem sugestivo para iniciar algo. Porque tem toda aquela crença de você virar o ano, né, vestir uma nova roupa, pular ondinha, comer lentilha, fazer uma série de coisas. De amarelo, passar de amarelo. De amarelo. Aliás, me permita aí só um parêntese. Claro. Eu não sei responder as perguntas que muitos estão fazendo pelas redes sociais, se é nessa semana que cai o dinheiro para quem passou o ano de amarelo, viu? Eu escutei. Mas vamos lá. E o que, na verdade, embora tenha toda essa simbologia de um novo ano, você continua sendo a mesma pessoa, a não ser que você tome atitudes diferentes relacionadas à sua vida. Tá? Agora, o primeiro passo será que aquilo que eu pensei no passado, vamos pensar no ano passado, aquelas ideias, aquelas expectativas que eu tive, os objetivos e até as metas, eu consegui atingi-las? Ou será que isso se perdeu ao longo do ano? Quando eu volto e começo a empilhar novos objetivos, o que será que eu estou dizendo para mim? Eu estou sendo fiel a tudo isso? Ou será que eu tenho que dar um passo um pouco para trás e rever os meus valores, os meus objetivos, o meu propósito? Sim. Ainda dentro dessa sua explicação,
Então, não se deve planejar algo sem que tenha visto o que foi planejado, de repente, no ano anterior? Esse é o ponto. Eu conheço várias pessoas, e com certeza você também, que está no trabalho, ganha muito bem, mas está infeliz. Sim. E de repente tem vários objetivos para o trabalho e talvez não está performando. Porque aquilo não está associado ao propósito dela, aos valores. E talvez, se ela olhar um pouquinho para o seu dia, para a construção da sua vida, é um movimento que ela faz de ajuste e ela começa a performar muito mais. Isso só em uma área da vida, fora relacionamento, fora espiritualidade, qualidade de vida, entre outras coisas, né? Sim. E o contrário, né? Há muitas pessoas que estão no trabalho, por vezes ganhando muito pouco, mas estão transbordando felicidade. Pois é. Então, essa equação, esse trabalho, né, esse exercício, ele é nosso. Por mais que a gente queira delegar isso ao mundo e culpar situações, enfim, tem uma grande parte que tem a ver conosco. Bom, agora que uma pergunta que, claro que muitas vezes você vai falar pelo seu conhecimento, mas isso muitas vezes está dentro da própria pessoa. Sim. Por vezes as pessoas não planejam por medo, de repente, de não alcançarem os objetivos? Tem uma resposta bem interessante. A nossa mente, por segurança, né, pegando a mente primitiva, ela é programada para evitar a dor e para buscar o prazer. Então, quando eu começo um processo novo e que eu inicio uma jornada e eu começo a ter, claro, alguns percalços, alguns desafios, alguns obstáculos, ali é minha primeira dor. E ali é um ponto de ruptura bem interessante para a gente mostrar que a gente é fiel àqueles objetivos e àqueles valores. Então, quais são as suas dores com significado? Para você realmente conseguir passar e ir de encontro aos seus objetivos. A dor, ela vai existir. Aliás, é um trio, né? Dor, prazer e desejo. O desejo é a busca, a dor são as adversidades e o prazer é quando eu consigo estabelecer uma pequena meta, um pequeno objetivo, ir de encontro àquilo que eu quero e atravessar. Muitas vezes a gente olha para um grande alvo e muitas vezes isso nos desmotiva, por quê? Porque ele fica distante. O grande exercício é qual o primeiro passo que eu posso dar em direção àquilo que eu quero. E aí o prazer vem. E o caminho começa a aparecer. O primeiro a surgir nesse triângulo, nesse triunvirato que você falou aí, é o desejo. A primeira coisa é o desejo. O desejo é a busca. E geralmente por aquilo que eu não tenho. Eu desejo um carro que eu não tenho. O que mais as pessoas desejam? Elas desejam, assim, hoje a gente vive um mundo muito materialista. Mas é claro que quando a gente busca o ter, antes vem o fazer, mas a essência ela está no ser. Então, de repente, eu preciso ter algumas atitudes, comportamentos diferentes, que é o meu ser, é a minha essência. Depois eu busco fazer e aí ter. O grande erro é buscar o ter sem fazer e muito menos olhar para o ser. Buscar o ter sem fazer e sem olhar para o ser. Sem olhar para o ser. Olha que escala. Sem dúvida, sem dúvida. E aí dentro de um processo de desenvolvimento que a gente fala, a pessoa começa com uma etapa que é o interesse. Eu estou interessado em algo. Quando ela começa a sentir o prazer disso, ela passa para o comprometimento. Estou comprometido com aquilo que eu me interessei. E depois vem o envolvimento. Quando eu estou envolvido com aquilo que eu quero, aí vem a performance e ela sai como eu esperava. Normalmente as pessoas atingem os objetivos ou não? No geral, aí volta um pouquinho da questão da dor e do prazer, né? Da mente nos dizendo assim, olha, segura aí um pouco. Mas se há uma grande disposição e acreditar que é você dar crença àquilo que você quer, se ela é maior, se o desejo te impulsiona, isso realmente não tem obstáculo que segure. Os desejos do corpo são mais atingíveis do que os desejos da alma? Olha que é uma briga boa, né? Quando a gente começa a olhar para dentro e entender um pouco do que me inspira, não tem como dissociar. É como a gente dizer assim, eu foco demais no lado profissional e deixo meu lado pessoal. Ou eu fico sem comer ou sem me alimentar. Então as coisas, nesse caso, são dissociáveis. Eu tenho que cuidar um pouco do espírito. Corpo e mente e espírito fazem parte do mesmo sistema. É a história do mens sana in corpore sano. Exato. Entender que isso faz parte de um grande elo. Agora, eu sou o meu principal sabotador. Você? Nós somos. Nós somos. Nós nos conhecemos melhor do que ninguém.
Nós sabemos nossas limitações. Com certeza. E aí utiliza um pouco desse cérebro primitivo, que ele nos recua muitas vezes na hora que é aquele ponto de ruptura e acaba patinando em determinadas situações. Conhecer nossas limitações é bom ou é ruim? É um grande passo. É um grande passo. É um grande passo. Mas não inibe de repente uma superação? Na verdade, conhecer, entender o significado e ressignificar. Aí entra um pouquinho do trabalho da hipnoterapia. Eu só consigo trabalhar naquilo que eu identifico. Se eu não identificar, eu não consigo trabalhar. Levi, você fala sempre calmo, assim, sempre com essa voz pausada. Eu aprendi. Você briga, você xinga também? Também. Você é um ser humano normal ou você tem esse comportamento o tempo inteiro? Na verdade, é um pouco do espelho, né? Isso é uma modelagem e em determinada situação a gente fala um pouquinho mais baixo. Quando a gente está dando aula, precisa falar um pouco mais para o pessoal do fundo entender. Né? Você quando faz, por exemplo, numa sala de aula, você não usa microfone? No geral, sim. No geral, sim, porque eu venho de outras atuações, então você precisa manter a performance da voz. Sim. Então chega uma hora, depois de 4 horas de treinamento... Fez fone, essas coisas Fiz também? Um pouco também, fiz um pouco também. Eu fiz muito. E bastante exercício também, né? Bastante dúvida. Água também, isso daqui. Água, isso aí, pra hidratar ajuda bastante. Mas eu, por exemplo, muito raramente eu falo sem microfone. E eu não me sinto... Primeiro que eu preciso ter a reverberação da minha voz, eu preciso ter um retorno para eu me encontrar. E quando você fala sem microfone, você não tem isso. Sim. Mas você tem algo assim impressionante, que eu posso falar de cátedra para você, porque eu narro futebol há 47 anos. Olha que bacana. Você, por exemplo, narraria uma partida de futebol nesse seu tom aí, passando emoção, sem se emocionar, sem desgastar a voz. Eu não, eu já sou mais espalhafatoso, entendeu? Eu quando narro uma partida de futebol, embora eu não tenha assim problema na narração e tal, mas a cada 2, 3 meses eu narro uma partida e preciso ficar uns 2 dias assim, bem calmo com a voz, para ela dar uma arrumada. Mas eu não tenho esse controle que você tem de falar assim, bem pausadamente, bem, sabe? Foi um exercício, assim como uma nova habilidade, é com treino que a gente consegue. Claro. É isso. Bom, os sonhos são sempre mais materiais, não é isso? A gente tem influência nos sonhos de todas as pessoas, a situação do país, essa coisa toda? Tem, né? A gente é um pouco da resposta de tudo aquilo que a gente vive. Não é? A gente tem um turbilhão de situações. Para você ter uma ideia, um grande profissional chamado Augusto Cury, ele diz que a hiperatividade que se falava no passado, hoje, é o excesso de informação. Então, a criança de hoje, ela tem muito mais informação que a criança do passado. Muito. E isso o adulto. Ou seja, a criança hoje, ela também vem com uma desenvoltura muito diferente do adulto de hoje. Ela faz várias coisas, né? As crianças entram na internet, começam a ver vídeos e estão fazendo outras coisas. Ela tem uma velocidade muito diferente. Mais do que a gente para mexer, né? Exato. Eu vejo, minha neta mexe com uma facilidade impressionante no tablet. Sim. E, enfim, aliás, isso não é só no Brasil, isso no mundo. A gente muitas vezes, eu até brinco e falo pro pessoal da família o seguinte: não adianta a gente querer supervalorizar o que está acontecendo na família, porque hoje as crianças do mundo todo são assim, elas estão muito mais antenadas, muito mais ligadas. Eu acho até que essas crianças vão amadurecer muito mais rapidamente e vão envelhecer muito mais rapidamente também. Sim. Cuidar desse excesso de informação, né? A ciência nos explica que até aos 7, 8 anos, a criança ela é como uma esponjinha. Sim. Ali que está criando o perfil, os valores, as crenças que ela vai levar para a vida inteira, para o resto da vida. Exatamente. Então, há necessidade, sim, realmente, de entender um pouco mais dessa criança, esse excesso de informação. Porque a informação é uma coisa, conhecimento é outra. E o que chega para elas, né? O Levi, você já deu, assim, algumas explicações, mas existe uma regra, por exemplo, eu vou fazer um planejamento aqui da minha vida, o que eu quero da minha vida agora. Existe alguma coisa, assim, uma regra, faça isso, para que a pessoa possa seguir esse manual? Na verdade, não existe uma regra, uma receita, nenhum manual. Se tivesse, ele já estaria um pouquinho caduco, né, por definição. Mas ela tem a ver com... Se a gente entender que a nossa vida não é só pessoal, profissional, embora eu entenda que minha vida está muito mais envolvida com o ambiente profissional, eu preciso entender que eu também tenho meu lado pessoal, meu relacionamento, minha qualidade de vida, minha espiritualidade. Aí está um grande erro. Muitas pessoas focam determinada direção e esquecem das outras áreas da vida.
E quando para e começa a pensar, por exemplo, sobre saúde ou sobre relacionamento, Muito já importante. passou uma grande parte da vida dela e, de repente, quando ela dá atenção para isso, o tempo, o time, ela perdeu. Né? Você sabe que você me fez lembrar agora um velho dito que diz o seguinte: o ser humano, ele acaba com a saúde buscando dinheiro e depois gasta todo o dinheiro para recuperar a saúde. Exato, E não consegue mais exato. recuperar. Né? Não é incomum, Alberto, eu ser contratado por profissionais que conseguiram chegar onde gostariam de chegar, mas sem saúde, às vezes a família esqueceu, os filhos já não identificam mais como aquele pai que estava próximo. Ou seja, é melhor eu caminhar de forma sustentável, com equilíbrio das áreas da minha vida, do que olhar numa direção. E aí vem o erro do foco. Você tem que focar isso. O foco é importante, mas o nosso olho é como se fosse uma lente grande objetiva. Sim, ela tem amplitude. Ele tem amplitude. Né? E muitas vezes a gente está focando só, esquecendo de tudo que acontece ao redor. Perfeito. Então, em determinados momentos, é importante respirar aonde eu estou e onde eu quero chegar. Tem que mediar e tem que administrar. Nada de objetivo, foco acima de tudo, Sim. mas também nada de não ter foco. Exato. E me lembrou agora também o conto de Lewis Carroll, da Alice no País das Maravilhas. Né? Alice encontra o coelho. Pergunta para o coelho: coelho, aonde eu posso ir? Desculpe, que caminho eu devo seguir? Ele fala: depende aonde você quer chegar. Ela vira para ele e fala: não importa, contanto que eu siga. O coelho diz: nesse caso, qualquer caminho serve. Para quem não tem caminho, qualquer caminho é caminho. Qualquer caminho é caminho. Tá certo. Exato. Muito legal. Então é importante que tenhamos objetivos. E sempre renovando os nossos, não só conceitos, mas objetivos, porque as adversidades vão Sim. aparecer. Sim. Agora, é um negócio interessante, né? Como é que essas pessoas chegam a ficar milionárias? Você disse há pouco, por exemplo, que muitas chegam atingindo os objetivos sem saúde, com a família Deteriorada muitas vezes. e tal, não sei o quê. Mas há muitos que chegam aos olhos dos que estão apenas assistindo, não chegaram e estão muito bem, maravilhosamente bem. Sim. E tal. Por quê? Aí depende um pouco do caminho que ela trilhou. Se a gente começar a modelar grandes nomes, né, e pessoas de renome, a gente vai entender que talvez eles entenderam que caminhar numa direção não é dar foco só naquela direção, e sim conseguir equilibrar todas as áreas da vida. Porque o suporte da família é importante. Para quem entende de espiritualidade, entende de energia, também entende que é importante. A qualidade de vida também. Eu preciso caminhar, mas eu tenho que ter performance. Com isso eu cuido da minha saúde. Com isso eu cuido do meu relacionamento. Com isso eu cuido da minha gestão financeira. Isso tudo faz eu trilhar meu caminho, mas com objetivo. Sem objetivo. Tá. E todos esses itens que você estava falando são temas da sua palestra, são itens da sua palestra. São. E ela tem um quê de fundo também emocional, motivador e tal? Tem. Eu tenho uma palestra que ela chama Não Esconda o Seu Brilho. Eu entendo que cada pessoa, quando ela começa a entender qual é o caminho dela e onde ela quer chegar, o brilho começa a aparecer, porque ela começa a performar naquilo que ela gosta e quer. E aí, muitas vezes, aí entra um pouco da programação neurolinguística, ela diz para ela mesma assim: isso não é para mim, puxa, não vai dar certo, será que eu vou conseguir? Mas isso é para 1 ou 2. Então, a mente, ela simplesmente vai pegar isso e ativar um programa que já existe, dizendo para você mesmo assim: você não serve para isso. Entendi. Né? Pensamento gera sentimento, que estimula comportamento e que chega em resultado. Qual o pensamento que eu estou criando? Tá tudo na base aqui. Depende, na base. você vai ter o resultado daquela história de você vai colher aquilo que você plantar. Perfeitamente. Mais ou menos assim. Perfeitamente. Bom, nós vamos falar já um pouquinho da hipnose. Legal. Também, que eu acho que é um assunto extremamente interessante. As pessoas têm muita curiosidade de saber como é que funciona. Vou pedir a você aqui, Levi, um minutinho, que eu vou dar um recado aqui. A gente volta já e continua essa entrevista aqui com Levi Correia. Voltamos aqui com o Levi Correia, coach profissional e hipnoterapeuta. Ô Levi, vamos lá. No intervalo de uma conversa muito coloquial, que eu falei assim: eu preciso emagrecer. Aliás, era um dos objetivos lá da listinha e tal. O que fazer? Além do exercício.
Por que emagrecer é importante para você, Alberto? Não é só pelo aspecto da aparência. Claro que eu não sou tão gordinho como você está vendo na televisão, não, porque a televisão engorda um pouco, tá certo? Você sabe que ela engorda. Mas aqui na TV, eu não sei por que razão, no período do Natal ao Ano Novo, as minhas roupas que ficam no camarim, elas encolhem. Impressionante, Nesse né? período, uma semana elas encolhem. Então, eu tenho que escolher. Tem alguns ternos que eu não posso usar aqui no programa. Então, há uma necessidade pela saúde, pelo bem-estar e tal. Olha só, essa pergunta que eu fiz para você, ingênua, é uma percepção de valor. E você colocou um ponto que é relacionado à saúde. Aí vem para a estratégia do profissional, que é trabalhar em cima da sua percepção de saúde. Né? Ou seja, então você entende que se você começar a melhorar diminuir o seu peso, a sua saúde vai melhorar? Sim. Sim. Eu vou carregar. Isso é uma coisa natural. Gente, vamos supor que eu perca 5 quilos, digamos. Eu vou deixar de carregar um pacote de arroz o dia inteiro e a vida toda. Olha só, aí vamos supor que a primeira ação de qualquer tipo de pessoa é falar assim, na segunda-feira eu vou começar onde? Segunda-feira é o Dia Internacional do início da dieta. Da dieta ou da academia. Ou da academia, exatamente. Vamos pegar um exemplo da dor e do prazer que eu citei lá atrás. Você vai na academia para quê? Para se machucar. Para romper fibras musculares, para elas crescerem né? E para definir, não é isso? O que a mente diz? Você vai se machucar. Sim, vai doer. Você vai ter que levantar cedo, de repente você não está associado com o melhor horário. Mas esse é um processo de ruptura. Você passa uma semana, 2 semanas, isso já começa a criar um hábito, e um hábito bom. Você começa a sentir falta, inclusive. Sentir falta, inclusive. É uma substituição de um hábito bom para um hábito ruim. De um hábito ruim para um hábito bom. Mas eu preciso dar um primeiro passo e passar esse processo de ruptura. E aí depende de mim, que tem a ver com a atitude. Essa pergunta de valor, ou seja, se eu continuar nesse caminho, não cuidando da saúde, aonde eu posso chegar? Eu começo a trabalhar um pouco com estratégia, a percepção de valor do indivíduo. Por exemplo, tem gente que fala assim, eu preciso emagrecer porque eu quero, isso já estava atacando o coração e se eu continuar assim, eu não vou na formatura do meu filho. O que é importante para essa pessoa? Ver o filho dela crescer. Sim. E eu vou trabalhar onde? Na vida do filho dela. Se você precisa tomar cuidado para chegar o mais tarde possível na sua última morada, né? Com saúde e tal. Corpo sã. Incorporação. Então, mas na verdade, então, a gente tem tudo a ver com a atitude. Tem a ver com a atitude. E a atitude está motivada por um ponto de percepção nossa. Por exemplo, olha, motivo que eu coloco em ação, que vem a famosa motivação. Eu vou para a academia, eu vou romper fibras, eu vou passar uma semana fazendo isso. E de onde que vem o prazer? Com a resposta da minha atitude, né? E com o peso diminuindo, que o meu humor melhorando, que minha saúde prevalecendo. O motivo que eu coloco em ação, vem a motivação. O Levi, eu já entrevistei inúmeros coaches aqui, muitos. Eu até brinquei com você no camarim lá, que a pessoa, quando nasce, na hora de passar, de fazer o registro lá, já lhe perguntam, vai ser coach em quê, né? Mas, qual que é o seu conceito de inteligência emocional? Primeiro, nós conseguimos entender a emoção, mas bloquear a emoção não. Então, por exemplo, quanto mais eu me conheço, mais eu sei daqueles pontos que eu preciso melhorar. Tem pessoas que não conseguem entrar numa sala de reunião e ficar meia hora conversando com pessoas sem se exaltar. E o problema muitas vezes não está nas pessoas, está nessa pessoa ser questionada. Então ela não lida fácil com questionamentos, principalmente talvez com as ideias dela, né? Ou seja, para onde que ela olha? Para as pessoas? Todas as pessoas estão erradas ou em determinado momento eu tenho que olhar para mim? Quais são os gatilhos que despertam a minha falta de emoção ou minha falta de percepção para um novo olhar? Porque quando a pessoa me questiona sobre um determinado assunto, é uma forma de eu melhorar os meus argumentos e aquilo que eu sei sobre aquele determinado assunto. Né? Tá ligado, por exemplo, numa definição mais rudimentar, está ligado, digamos, ao fato de você ter um comportamento adequado no contexto em que você está inserido. Sim, mais ou menos isso. Sim, é como se vestir para uma entrevista. Com a empresa que vai me contratar, eu preciso de terno ou um social chique. Né? Eu me adequo à situação. Muito bem. O que é hipnose?
Olha, e no começo do nosso bate-papo, Roberto, você disse que nunca foi hipnotizado. Eu não. Né? E eu vou dizer Mas que... é que você já está me hipnotizando. Não, na verdade, nós vivemos grande parte do nosso dia hipnotizado. É. A hipnose, né, batendo um papo mais íntimo com você, muitas vezes a gente tem aquele aspecto da hipnose de entretenimento, de palco, que faz a pessoa dormir, deitar no chão. Teatral e tal. Teatral, né, que tem o mérito dela e, claro, né, tem grandes profissionais com isso. O que eu trabalho é na terapêutica, aquela na clínica. Né? Muitas vezes a gente pega o carro, sai dirigindo. A gente está focado numa direção e esqueceu tudo que tem ao redor. Aquilo é um transe. Eu estou pequeno transe hipnótico. Muitas vezes eu chego em casa, eu não lembro se eu passei por semáforos, passei por algum radar. Isso acontece muito comigo. E às vezes isso me preocupa demais. Exato. Só um exemplo aqui que eu vou dar. Eu sou aqui de Mojimirim, pertinho. Não vou sempre a Mojimirim. E moro em Sousas, onde eu tenho um trajeto aí de 16, 17 quilômetros até chegar à televisão. Não raro eu me flagro em situações, por exemplo, de chegar à televisão e não me lembrar do percurso que eu fiz, de chegar em casa e não me lembrar do percurso que eu fiz, de sair, de vir de Mojimirim para Campinas, mas nossa, eu já cheguei. Por quê? O que é isso? Então, hipnose é o quê? É um estado alterado de consciência. Ela tem duas bases, foco e concentração. Quando eu estou no volante, eu estou focando e estou concentrado naquilo. E muitas vezes virou tão automático esse movimento meu de dirigir e o percurso que ele ficou inconsciente. 95% das nossas ações que a gente expressa no dia a dia pela nossa mente consciente é da mente inconsciente. Só 5% é da nossa mente consciente. E ela está lá para nos proteger. Entendi. E isso aí não traz nenhum risco maior, por exemplo, de uma direção, alguma coisa assim? Sim, por exemplo, quer um outro exemplo? O automático leva muitas vezes a gente exceder alguns limites. Eu sou tão bom dirigindo, eu faço isso de forma tão automática, que eu pego e atendo o celular dirigindo. Tem gente que conhece muito da direção, ou isso vira tão automático, que manda mensagem dirigindo. Ou seja, parar e entender para onde eu estou indo na minha vida pelo ambiente automático e estabelecer determinados comportamentos diferentes disso. Olha um outro comportamento automático que, se a gente entrar no foco e na concentração da hipnose, ele tem mais ou menos a ver. Tomar banho. Né? Eu começo lá, eu regulo a temperatura, depois que eu entro, eu não vou falar assim, agora eu vou esfregar o lado direito de fora do meu pé. Não, é tudo tudo automático. Tudo automático. Tudo automático. Então são pequenos transes, pequenos focos de concentração que diminui os nossos sentidos com o ambiente. A nossa mente consciente está ligada pelos nossos sentidos: visão, audição, paladar, tato e olfato. É ela que pega a representação e que busca o registro dentro da nossa mente consciente. Não é? O da mulher tem mais aí, tem o sexto sentido, né? Sexto sentido. Bom, vamos lá. O que acontece? Vamos falar de uma hipnose teatral, digamos. Desculpa, né? Às vezes eu sou tão ignorante. Imagina. Que eu chego a duvidar que a pessoa esteja realmente hipnotizada. Sim. E tal, mas como são pessoas que eu tenho o maior respeito, e algumas dessas pessoas me falaram, olha, eu não conseguia fazer, ele mandava eu fazer, eu não conseguia, o que acontece na mente da pessoa? Vamos pegar então essas duas mentes, a nossa mente consciente e a nossa mente inconsciente, né? O subconsciente e inconsciente. Vamos trabalhar com uma mais simples, que é a mente inconsciente. O que a hipnose faz? O processo, né? A metodologia, ela faz baixar a mente crítica e entrar um caminho com a mente inconsciente. A mente inconsciente, ela aceita a sugestão direta e ela não questiona se é verdade ou se é mentira. Tanto é que quando a mente crítica está aberta, que é aquela que defende, dizendo, eu não vou comer uma cebola, pensando que é maçã. Por quê? Porque eu tenho no meu aparato a mente crítica dizendo, não faça isso. Não faça isso. Na mente inconsciente, não. Não tem. Então você pode comer uma maçã estando hipnotizado, uma cebola, achando que é maçã. Exato. Mas eu quero saber o seguinte, desculpa te interromper, porque eu acho que imagino que o nosso telespectador também queria saber também. Vamos supor que você vai me hipnotizar. E eu não vou ser hipnotizado. Eu não serei. Não acontece. Se eu não me permitir,
não é uma batalha de mente. Ah. O hipnólogo, ele não é um mago, né? Sim. Tem que ter um consenso, tem que ter uma convenção. Se você não quiser, você não é Não, hipnotizado. ah, entendi. Não é uma batalha de mente, é uma permissão e ela começa num relaxamento. Né? E é você percebendo, diminuindo os sentidos e focando naquele... Mas então aquilo que a gente vê, aquilo é só teatro, o cara faz... Tá, assim não, é teatro não. só? É que quando a TV mostra, muitas vezes não mostra o bastidor, que é feita toda uma preparação. Né? Se a gente pegar grandes profissionais, tem toda uma preparação dos bastidores que faz as pseudo-hipnoses, faz alguns testes, deixa a pessoa mais suscetível à hipnose. Então, quando ela vem para frente da câmera, fica mais fácil, inclusive, trazê-la de novo para aquele estágio, porque ela já conhece e sabe como acessar. É que nem alguma comida que já vem pré-assada, né? Só dá uma esquentadinha ali e tá tudo pronto. E se o outro não quiser, ele não é hipnotizado. Agora, e como é que você usa isso de maneira clínica? Isso é muito interessante, porque eu comecei no coach, já atendendo há muitos anos, depois eu conheci a programação neurolinguística, que é como a nossa mente reage às nossas palavras e como cria significado, né? E depois eu vi que as performances de algumas pessoas não iam como eu gostaria e talvez como elas também gostariam. O tempo, eu falo, não, isso pode ser menor. E aí eu comecei a estudar a hipnose, depois fazer alguns cursos e formações. A hipnose, ela trabalha muito bem com traumas, com fobias, com situações que baixam a performance. Então a pessoa, ela tem uma atitude a tomar. Ela sabe que aquilo é importante, mas tem alguma coisa segurando ela. E aí, esse trabalho da hipnose faz com que a gente entre naquela situação, problema, e ressignifique. Dê um novo significado para aquilo que está bloqueando ela. E a performance vem. Com isso, eu consegui diminuir o tempo de volta das pessoas. Se a pessoa tinha 3 meses, eu consegui baixar para 15 dias em algumas situações. Entendi. Dá mais velocidade no processo. Acelera o processo. Acelera o processo. Agora, uma coisa que eu acho interessante. Nós seres humanos estamos a todo momento querendo sempre mais. É uma coisa... você acha que se nós tivéssemos comedimento, se nós tivéssemos menos informação, nós teríamos condição de ter um planejamento mais adequado, levando junto aquilo que você falou há pouco aí, que é qualidade de vida, saúde e tudo. E no que a hipnose pode nos fazer caminhar desta forma? Esse é um ponto muito interessante da pergunta, Alberto. Por quê? Porque, no geral, a gente espera ter todos os recursos à mão e todas as variáveis controladas. Isso é impossível em qualquer tipo de planejamento, pessoal ou profissional. Vamos pegar grandes empresas de software. Eles soltam o software com 70%, 80% pronto. Os outros 30% ou 20%, como vai ser desenvolvido? As correções. Pelo usuário. Pelo fica usuário, mais barato, correções, fica mais barato e ainda tem um aspecto muito pontual ali de desenvolvimento, né? E é assim conosco. Nós nunca vamos ter um cenário ideal, 100% olhando em todas as direções. E isso fere o primeiro passo. Se não tiver nessa condição, eu não caminho. Eu não vou na academia porque amanheceu chovendo. Eu não vou fazer isso porque se isso acontecer. Então a gente começa a criar situações para impedir. Volta naquele movimento da dor e do prazer. Eu não dou o primeiro passo, que depende dessa ruptura que é minha, por conta de um pensamento que eu gerei. E aí você utiliza a hipnose clínica. Exato, dentro desse processo. Para entender o que está segurando essa pessoa. Primeiro, você utiliza com a permissão das pessoas? 100% permissivo. Se ela falar não. Não. Tá. Desculpa, por isso as variações. Coach, programação e hipnose. Eu quero saber como que é, se você faz e se você acredita na regressão, e às vezes as pessoas regridem mentalmente até a vida intrauterina. Tá bom? Mas eu vou pedir a você aqui um tempinho mais uma vez, né? Claro. E adorando essa sua entrevista aqui. Obrigado. Você realmente é um cara diferenciado, né? Obrigado. Rapaz, como o tempo passa, sabe aquela história? Acho que o foco, né? Nós ficamos meio que hipnotizados aqui nesse assunto. Levi Correia, entrevista deliciosa aqui no nosso Visão Geral de hoje. Tá acabando o programa, mas nossa, mas como passa rápido. Vamos lá, dá para regredir conversando com as pessoas e tal, pela hipnose? Isso é feito através da hipnose, porém,
o hipnólogo, ele trabalha com o que a pessoa for passar. Se ela entende que na vida dela ela teve um problema associado a alguma idade ou alguma vida passada, isso está dentro da memória dela, isso está dentro da mente dela. Simplesmente eu vou dar vazão, né? Eu vou dar permissão e conduzir ela para ir lá e resolver isso. E acabando a sessão, ela se lembra de tudo? Se ela quiser, sim. Dependendo, tem situações que não é bom, porque passou por um certo estresse, um certo trauma, e não, né? O hipnólogo, ele consegue limitar isso. Levi, rapidinho. Vamos lá. É sempre entre você e a paciente, ou o paciente, pode ter um acompanhante? Sim. É sempre feito com o hipnólogo e o cliente, e também tem a possibilidade de ter um acompanhante, se a pessoa quiser. E sempre de forma permissiva. E se ninguém acha que tem problema, se alguém acha que não tem problema nenhum, nem convém fazer. Ou pode fazer por uma, sei lá, na verdade, experiência qualquer. A hipnose, por exemplo, ela ajuda em concurso. Tem pessoas, muitas vezes, que estão lidando com excesso de situações e que ela não consegue mais se concentrar ali em um momento do dia para determinada situação. Então, ela consegue, na hipnose, conseguir uma concentração melhor. Então, existe a regressão e tal. Sim. E a progressão? Você não tem como progredir, fazer com que a gente imagine que vai acontecer? Tudo que a mente pode idealizar, nós podemos conceber. Podemos dar vazão a isso. Se isso fizer bem para a pessoa, por que não? Ué, até caiu aqui. Ô, Levi, você hipnotizou o meu tablet aqui. Ô, Levi, um dia ia cair, com certeza. Como um dia eu vou derrubar o copo aqui, com toda certeza. Você é um cara muito bom, adorei te entrevistar e vamos falar outras vezes, tá bom? Gratidão, Alberto. Muito obrigado. Gente, que show que deu o Levi Correia aqui Com a gente no nosso Visão Geral de hoje, não é? Muito bom. Bom, sexta-feira, vamos lá, ó. Vamos afrouxar o nó da gravata. Ufa, que delícia, hein? Olha, sempre com moderação, hein, pessoal? Mas eu volto à noite ainda, hein? No nosso RF Esporte Clube, que também vai falar para Piracicaba pelo canal 8.1 digital no canal aberto, tá bom? Bom final de semana, saúde, paz, alegria e boa sorte para todos nós. Foi ótimo.